Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Senhor, primeiramente eu quero lhe render louvor e adoração. Primeiramente aqui em unidade com cada pessoa, Senhor, que vai entrando aqui nessa live, nesse ambiente, aonde decidimos transbordar através da sua palavra, que vem dos altos céus, nesse ambiente, nesse altar, onde decidimos ser a primícia, ser o sacrifício. Obrigada, Jesus, por essa pessoa, Deus, que vai ter condição, Senhor, também de ruminar, também de se alimentar, também de se nutrir, Senhor, desse alimento tão poderoso, que nos traz sim, alinhamento, reposicionamento, porque é isso que o Senhor busca, é isso que o Senhor busca, um povo que compareça ao encontro marcado. Existe um ambiente real nos altos céus, com anseio e desejo de se conectar com a terra, através de sua igreja, através de sua noiva. Então compareça ao encontro marcado. Eu tenho certeza que aí na sua rotina, que aí no seu tempo de qualidade, o Espírito Santo fala. Isso é um privilégio, igreja, para poucos. Sejam bem-vindos, Raquel, Elô, missionária Adriana, pastora Iris, sejam bem-vindos. Entra em sintonia comigo, porque hoje foi um dia de lágrimas. Hoje nós compreendemos o que disse Paulo. Melhor é sair da reunião como se estivéssemos saindo de um luto. Melhor é do que sair de uma festa. Obrigada, Senhor, porque é a sua palavra, através do seu Espírito, que é vivo e eficaz, para produzir em nós o que o Pai quer e não o que desejamos, nos leva para esse estado também de autoconsciência. Amós 5:4. Amós, aquele que carrega, aquele que transporta a presença de Deus, um homem simples no meio do povo escolhido, Judá, escolhido para ser a voz, queria trazer uma denúncia. Como sempre os profetas, quando são levantados pelo Senhor, tem na sua mão a linha e o prumo, mas é por zelo, é por amor. Não é como muitos desde o início, não discernindo ou não se inclinando, ousavam calar a boca dos profetas, ousavam embriagar os nazireus. Desde que o mundo é mundo, a igreja passa por esses atritos, por essas resistências. Mas a palavra vai dizer, igreja, a palavra vai dizer que nada pode resistir à igreja alinhada. Amós aqui representa essa igreja alinhada. Amós representa aqui essa igreja que não se preocupa tão somente em gerar para o agora, mas gerar um povo, gerar um corpo através das verdades bíblicas, para que assim haja um futuro de esperança, para que assim haja um legado, para que assim haja um povo, para que assim haja uma descendência que possa se nutrir de tudo aquilo que também sai da boca dos predestinados nos dias atuais. Ei, mãe, você foi escolhida para ser uma boca de Deus aí. Pai, você foi escolhido, homem e mulher de Deus, para ser como Amós. Independentemente do cenário, da situação que você possa estar vivendo, ei, Amós enfrenta aqui cenários de desobediência a um nível tão terrível, que Deus encontra tão somente em Amós a oportunidade de trazer os céus para a terra. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar, eu quero te pedir, leia o livro de Amós com a mente de Cristo,
porque muitos, por causa do pecado, muitos, por causa de ainda se ver refém da carne dos seus desejos, não consegue discernir o quão Deus quer nos instruir, o quão Deus quer nos ensinar, o quão Deus quer nos separar como seu. Nós precisamos, como diz Tiago, dar lugar para as obras do Espírito. Ei, a carne te odeia, os frutos da carne traz separação. Mas eu quero te dizer, para você aí, que está debaixo, sabe, desses muros, aqui em Amós, Deus derruba um por um. Você vai precisar ler com os olhos espirituais, aonde nós estabelecemos as nossas verdades, as nossas forças, geram-se muros, e dependendo daquilo que nos aplicamos, com essas defesas, com esses mecanismos, que muitas das vezes são as nossas justificativas, as nossas argumentações, esses muros se tornam fortalezas. E sabe o que é terrível, igreja? Fortalezas que nos separam das verdades de Deus. Muitas das vezes, como diz Paulo aqui, como diz Amós aqui, Deus vai nos levar para o pranto, para o choro, para as lágrimas, para as vestes de trapo, porque melhor é ter autoconsciência através das Escrituras. Porque através dos nossos relacionamentos aqui, Amós, a apóstola Suzy, deixa claro essas verdades, é através dos nossos relacionamentos. Amós vai trazer tantas denúncias aqui, tantas denúncias, mas uma que me chama a atenção: o mesmo povo que recebeu o livramento, o mesmo povo que recebeu a bênção do Senhor no deserto do Egito, das correntes de Faraó, é o mesmo povo que se perde em sua unidade, que se perde em sua essência, e por causa das suas necessidades, igreja, cai em barganha, cai em negociação, vendendo uns aos outros. Edom vem da descendência, vem da casa de Abraão. Edom, pele vermelha. Edom também vem de Adom. Ei, presta atenção, quebra aliança. Aqueles que receberam um favor, aqueles que receberam o privilégio de se tornarem livres, caem em tanta decadência, mas é no meio dos seus, e é contra os seus. Então Amós vai trazer essas denúncias. Como pode isso? Amós declara: acabou a festa. Amós vem com a limpa puro. Amós vem alinhado com autoridade e unção, para trazer alinhamento, para trazer o juízo. Volta a dizer aqui, vamos chegar até o livro de Apocalipse. Hoje o livro é Amós. Nós estamos em fidelidade ao Senhor. Toda terça, quarta e quinta, 5h40 da manhã, da madrugada, estamos aqui buscando a face, estamos buscando aquilo que o Senhor tem, o que o Senhor quer falar, não o que queremos. Não estamos aqui buscando através de vãs petições. Quem esteve na live de ontem está entendendo o que eu estou falando. É um ambiente para nos rasgar, é um ambiente para voltarmos a ter temor ao Senhor. São dias que dentro dos nossos relacionamentos nós podemos contemplar essas verdades. São dias que precisamos buscar mais temer o Senhor, não nos apoiarmos na nossa teologia vã, não apoiarmos no nosso humanismo, naquilo que pensamos, da forma que vemos. Não, eu tenho pedido para o Senhor: me dá o seu olhar, me dê os seus ouvidos, para que da minha boca saiam os decretos dos céus, saiam as extensões das suas escrituras, porque nos nossos relacionamentos, igreja, olha aqui, uma aliança está sendo quebrada, uma aliança está sendo quebrada, uma aliança está sendo quebrada aqui no livro de Amós, por causa dos seus delitos, por causa da sua vaidade, um vendendo o outro, mas é tanta atrocidade que eu não quero me ater a isso aqui. Eu quero que você leia Amós e com a mente de Cristo entenda: você é como ele.
Porque você carrega o Espírito Santo. E todo aquele que carrega o Espírito Santo tem a responsabilidade, tem o compromisso. É isso que Deus espera, é uma ordenância. Liberar a verdade no nosso meio, liberar a linha, liberar o prumo, liberar o juízo, liberar a consciência, que não fomos chamados para, como esse povo aqui, cair nas armadilhas que o pecado provoca. O pecado provoca armadilhas, cárceres, como essas fortalezas, capítulo por capítulo, Deus está declarando aqui: estou derrubando as fortalezas, estou derrubando os muros, em tudo que vocês estão se apoiando e se denegrindo um contra os outros, essa fumaça, esse conteúdo de tanto pecado tem chegado até a mim. Então, Amós, se posicionem aí, se posicionem aí. Mulheres aqui tinham seu ventre rasgado, mulheres aqui, meu Deus, o pai com o mesmo filho se dava à prostituição, o pai com o seu filho se dava à prostituição com a mesma mulher, um vendia o outro. Meu Deus, é tanta decadência aqui. Nós podemos aprender tanto aqui nesse livro de Amós. Nós podemos, sabe, ter os nossos pés direcionados hoje pela luz, porque a pergunta que deveríamos fazer, né, pastora Iris? Por que Deus decretou que essas verdades estivessem aqui para nos instruir? Ei, você que é geração tal, você que vem da casa de Davi, você vai entendendo no final. Edom quebrou aliança, e em seus feitos trouxe muito mal para os seus. Tem como Deus se manter indiferente? Não tem como Deus se manter indiferente, igreja, presta atenção nisso. Não tem como. A partir do momento que Deus em amor contempla esses estados, esses delitos, ei, presta atenção, não tem como Ele deixar de aplicar a justiça, não tem como. Então eu quero te dizer algo: se existe levantes contra a sua vida, palavras contrárias contra a sua vida, ei, o Senhor se levanta aqui agora para derrubar esses muros, para derrubar essas fortalezas que se levantam contra a sua vida. E muitas das vezes começa de dentro para fora. Como assim, profetiza? Não é só sobre o outro, não é só sobre Edom aqui, praticando essas maldades contra os seus, é contra a maldade também que existe dentro de nós. É isso mesmo, muitas das vezes nos damos a essa embriaguez, tomamos desse cálice, tomamos desse vinho que provoca pecado, decadência no nosso meio. Eu gostaria de te dizer algo: quando os livros do Evangelho diz, quando o Provérbios também nos ensina, que da boca sai a extensão de vida, alinhamento de vida ou de morte. Ei, presta atenção, é a mesma verdade que vai dizer, a boca só pode declarar do que está cheio o coração. A boca só pode declarar do que está cheio o coração. Então começa através desse olhar que precisamos dar para dentro, através da nossa autoconsciência. Edom aqui quebra aliança, Edom aqui cai em decadência, como essas outras nações, como esses outros povos. É tanta corrupção, é tanta, sabe, decadência, é tanta injustiça, que Deus, sabe, se levanta e encontra em Amós e traz esses alinhamentos, trazendo até, Senhor, a presença, né, novamente, a presença de gafanhoto. Amós tem essa visão, a visão do fogo, não é? E do prumo, a visão do cesto de frutos. Vamos prestar um pouquinho atenção a essas verdades. É sobre nós. Quando nós nos comprometemos a estar nesse lugar diante do Senhor, quando nós nos comprometemos a estar aqui nessa live, é sobre nós, é sobre o que Ele quer realizar a partir de nós. Muitos vão dizer assim: a situação do pecado, sabe, já está resolvido na cruz, a graça. Ei, presta atenção, Amós traz os dias de Cristo.
Amós traz os dias de Cristo. Você precisa se atentar a isso. Você precisa ter uma mente dos céus. Você precisa deixar o Espírito Santo te ministrar. Porque é assim, a influência do pecado se move assim através do engano. A influência do pecado se move através do engano, nos levando a esses tipos de decadência. Você teria coragem de vender o seu filho? Você teria coragem de barganhar alguém da sua família? Você teria coragem de colocar um dos seus em um altar para ser escolhido e vendido como escravo? Você teria coragem? Você teria? É uma pergunta, você precisa se fazer essa pergunta. Como assim, profetisa? Isso não existe mais. Existe sim, na nossa maneira de nos relacionarmos. Quando quebramos princípios, quando nos embriagamos aí desse vinho que só traz dissensão, separação, desunidade, facção. Quando nos embriagamos desse vinho que sacia tão somente os nossos desejos e vontades, e não vigiamos na nossa conduta, na nossa maneira de nos relacionarmos. E isso se dá sim nos dias de hoje. Será que não estamos vendendo os nossos filhos? Será que não estamos colocando a nossa descendência nesse altar, para que num futuro próximo eles não tenham o favor de Deus? Será? Será que as nossas atitudes hoje, os nossos atos, a nossa maneira de nos darmos como corpo de Cristo um com os outros perante o Senhor, será que não estamos cometendo esse mesmo delito, caindo nessas mesmas malignidades? Será, igreja? Foi resolvido o problema do pecado na cruz, foi para que eu e você dessemos frutos. Existe perdão através da cruz, existe perdão através do sangue. O homem, o servo do sangue, aquele que carrega a justiça, mas também o amor, mas também a restauração, mas também esses ensinamentos, está aqui na figura de Amós, está aqui hoje nos ensinando através desse povo, de que maneira estamos nos relacionando. Estamos vendendo, barganhando princípios? Será que não estamos incorrendo em algum desses delitos aqui? Será? Mulheres tinham seu ventre rasgados. Será que a nossa boca não tem liberado palavras de morte contra a igreja, contra pessoas, contra líderes? Será? Nós precisamos buscar hoje essa autoconsciência. Foi dia de choro, foi dia de lágrimas e de consciência também. Troque as suas vestes, sabe? Hoje, troque. Eu não sei como você se encontra hoje. Eu não sei se você é refém de tudo isso e se vê como vítima. Mas mesmo assim, se você estiver nesse lugar, troque as suas vestes por vestes de pranto. Porque nesse ambiente, com veste, coração quebrantado, veste de pranto, é um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Dependendo de auxílio, de refúgio, de alinhamento, de resposta. Se você estiver nesse lugar, mesmo passando por isso, Deus vai te levar através do seu Espírito, ter consciência dos seus delitos também, levar você a ter consciência se de repente isso não é uma colheita. Quantas vezes da nossa boca saem esses frutos aqui podres. Quantas vezes nos vemos assentados como egoístas, vaidosos, críticos, juízes em nossos relacionamentos, achando que o nosso Deus não nos vê, achando que o nosso Deus, através do seu Espírito, não nos sonda, não nos esquadrinha. Ei, preste atenção. Você que é pai, você que é mãe, você que é casado, preste atenção. A linha, o prumo está assim em vigor nos dias atuais, através do Espírito Santo, através das verdades bíblicas. O linho, o prumo vem para destruir essas fortalezas, para destronar esses muros, para tornar tudo isso em ruína, porque tudo que traz separação, através do pecado, através da desobediência, vai nos levar a um futuro de decadência. E o que é triste, não só a minha pessoa, mas a minha descendência, a minha casa, vai colher os frutos dessa desobediência. Por isso Deus vem com juízo. Por isso que Deus vem com justiça, porque não é só sobre você, não é só sobre André Matos, é sobre um legado,
é sobre uma descendência, é sobre uma casa, é sobre uma família, é sobre pessoas que te contemplam, é sobre pessoas que te analisam, é sobre pessoas que, sabe, esperam de você de repente aquilo que elas não têm. Tem pessoas que não conseguem perdoar, tem pessoas que não têm estrutura, não têm recursos espirituais para liberar perdão, porque não conhece a graça que eu e você conhecemos, porque não carrega o Deus de Amós como eu e você carregamos. Ei, nós somos chamados também para ser esses que reconciliam. Nós somos chamados também para ser como Amós, para trazer Deus diante da miséria de todos esses que se encontram, porque muitas das vezes estamos tomando do cálice dos nossos próprios desejos, e de maneira egoísta, somos covardes, e de maneira egoísta, é mais fácil ser crítico, é mais fácil ver, né, a lasca da rocha no olho do outro do que ver a trava nos nossos olhos. É isso mesmo, precisamos nos autoavaliar segundo as Escrituras. Ei, hoje é dia de alinhamento, porque essa palavra não sai da boca dos profetas, porque ele chamou a noiva, os escolhidos do Senhor, para não ter nada em si quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso é ter vida plena e levar essas mesmas virtudes para os nossos. É muito mais bonito ser contemplado do que ser ouvido muitas das vezes, porque se a nossa boca está cheia do que nutrimos no nosso coração, e isso não está provocando frutos, como diz Amós aqui, um cesto de frutos podres, nós precisamos nos autoavaliar. É verdade, o altar da cruz trouxe o perdão, trouxe a reconciliação, trouxe a redenção, mas ei, a linha e o plumo vai começar por nós, mães e pais de famílias, líderes, pessoas responsáveis, para ter zelo na sua maneira de se relacionar. Eu preciso ter zelo na minha maneira de me relacionar, eu preciso ter ética. Ei, chega de se esconder por detrás da capa da religião. Eu sou um líder, eu sou um apóstolo. Ei, arranca essa capa, arranca essa máscara. Hoje é dia de realinhamento, hoje é dia de nos prostrarmos, de nos arrependermos desses frutos, desses cálices que traz mais morte. A palavra vai dizer aqui no livro de Amós que muitos de nós estamos tornando a justiça de Deus em algo venenoso, em cálice de veneno. Muita gente aí que quer fazer do puro e verdadeiro evangelho palavras que massageiam o seu ego, a sua vaidade, os seus desejos. Cuidado, por causa dele ser amor existe a justiça, por causa dele ser a verdade ele revela a mentira. É tudo sobre a mensagem operando em nós vida, para que muitos também alcancem o favor dessa aliança. Edom não entendeu isso. Edom não entendeu isso. Um homem que veio da descendência, um homem que era parte de uma aliança, por causa da sua vaidade, por causa dos seus desejos, cai em tanta decadência que esse livro, se você espremer ele, só sai sangue, só sai veneno. Foi difícil para mim hoje estar diante da presença do Senhor e não me humilhar, e não pedir para o Senhor liberar fogo sobre a minha boca, fogo sobre os meus olhos, fogo sobre os meus ouvidos, para me purificar, porque eu não quero ser como esse povo. Eu não quero me apoiar em meu próprio pensamento, em minha própria teologia. É dia de autoconsciência, O que sai da nossa boca vai passar pelo crivo, sim. Vai passar, porque ninguém pode se esconder desse Deus, ninguém pode se esconder da sua justiça, porque a sua justiça pelos seus é amor. Então esse aqui, de pele vermelha, Edom, que vem pela origem do hebraico Adom, aquele que Deus gerou, criou do pó, se esqueceu que tinha sobre si a marca da aliança, se esqueceu, se perdeu, se corrompeu, esquecendo que o Espírito do Deus vivo estava sobre a sua descendência e caía. Cada queda levava ele a uma outra maior. E olha só, a sentença não veio só contra ele,
vem contra muitos muros e fortalezas aqui são derrubadas pelo fogo, pelo juízo de Deus. Por quê? Porque esse Deus que agiu de favor e benevolência a esse povo que Ele tirou do Egito, das garras de Faraó, do peso, dos decretos, do jugo de escravidão, está tornando os seus escravos, está tornando os seus moeda de barganha, moeda de troca, para suprir os seus desejos e vaidade. Preste atenção, quem você é aí nos seus relacionamentos está passando sim hoje pelo crivo do Senhor, e isso é amor. Hoje eu me coloco aqui como profeta do Senhor para trazer essas denúncias, para anunciar a ti, ó filho do homem, atenta-te a olhar para o alto, atenta-te a voltar a temer o Senhor, porque os dias são maus. A palavra do Senhor vai dizer que os santos precisam se manter mais santos, porque todo o meio que Deus coloca a igreja, onde existe o mal cada vez vai se tornar mais maligno, mais maligno. Então, eu volto a dizer aqui, não se levante sangrando contra ninguém, não se levante sangrando, emprestando a sua boca, sabe, como espada, como seta venenosa para continuar assassinando o outro. Ei, preste atenção no que o Senhor está dizendo. Muitas das vezes nós estamos caindo no mesmo delito, Olha para o espelho, se veja na cruz, realinhe a sua vida, peça perdão. Senhor, eu sou crítico, Senhor, eu sou aquele que tem altivez, me põe como juiz, sou controlador, sou manipulador. É tão fácil, eu volto a dizer, vê a lasca da árvore no olho do outro e não vê a tora no seu próprio olho. Esse alinhamento aqui nos traz essa consciência. Somos chamados para temer o Senhor em unidade. Quando quebramos essas verdades, a decadência se instala e o juízo de Deus vem através de Amós. Para quê? Para quê? Para abrir os olhos daquele que Deus, do povo que Deus escolheu. Desde que o mundo é mundo, preste atenção em algo, não existe nada nessa terra. Não existe nada dessa terra, nada do que você vê, contempla, através da ciência, através da evolução, nada que existe nessa terra se gerou fora de Deus, não existe nada fora do meio que vivemos que não veio a partir de Deus. Mas por que há tanta maldade? Por causa das nossas escolhas, por causa da nossa forma de viver. Esse povo aqui que recebeu o favor, decidiu não dar o favor para os seus. Esse povo aqui que recebeu o livramento, deixou de ser escravo, não liberou esse favor para os seus. Muito pelo contrário, havia uma necessidade aqui de humilhar os necessitados aqui, humilhar, sabe o estado de humilhação? Aplicar maldade era pouco, aplicar maldade aqui foi pouco. Eu quero aqui crer que Deus está ministrando Amós aqui. Eu quero aqui acreditar que Deus está encontrando Amós aqui, nesse tempo, no meio da nossa geração. Amós que não vão se vender, Amós que vão estar alinhados ao querer e à vontade do Senhor, mesmo perdendo, vai decidir se manter fiel para que a verdade do Senhor continue sendo estabelecida, trazendo edificação. Este é o verdadeiro evangelho. Não anule uma vírgula, um tio das escrituras. Amós, aquele que carrega a verdade. Amós traz os dias de Cristo. Cristo na cruz tomou o peso, o fardo das nossas transgressões e pecados. Ele tomou para si. Amós estava tomando para si. Tudo isso estava atravessando o profeta aqui. Deus teve que atravessar o profeta aqui. O profeta aqui também passou, sabe,
por esse processo de dor, por esse processo de presa, por esse processo de justiça e juízo. O profeta que estava alinhado ao coração de Deus, quando Jesus foi levado para a cruz, ele foi atravessado por Deus. Jesus no Getsemane sentiu a dor, foi por meus pecados, foram pelos seus pecados. E a palavra foi, o decreto foi, diante daquilo que Jesus declarou: se possível for, afasta de mim esse cálice. Como a nós aqui no meio desse povo, não podendo se vender, não podendo se calar, não podendo se omitir. Muitas das vezes o nosso pecado está na omissão, igreja. Na omissão, muitas das vezes Deus está querendo levantar a nós altares no formato de cruz aí no nosso meio. Que Deus permita você ser um altar levantado, que traz a cruz, não a venda, não a prisão e não a morte para os seus. Gostaria de dizer algo: toda palavra contrária que lançamos um contra os outros, estamos dando um tiro no nosso pé. Porque se nós somos o corpo, o povo escolhido por Deus, para andarmos em unidade e irmandade, temos que ser diferente de Edom aqui. Isso, temos que ser diferente de Edom aqui. Temos que entender e aprender com esse povo aqui, que desde o princípio, que desde que o mundo é mundo, Deus está buscando um para ter aliança com Ele, e não se vender, e não se barganhar, e não se corromper, não caindo em idolatria, não caindo em prostituição, de todas as formas e maneiras. Ele é santo, não tem como, sabe, uma casa, um edifício santo, um tabernáculo, uma morada de Deus, compactuar com o que é santo e profano. É sobre isso, estamos nesse processo, desde que através do Espírito Santo nos instruindo, nos realinhando, todos os dias a misericórdia está disponível, porque é sobre isso. É sobre o grande dia vai chegar, e Deus quer encontrar o remanescente. No final do livro nós vamos ver o Senhor declarar restauração espiritual sobre Israel. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. É sobre isso, os nossos delitos e pecados nos tomba, a linha e o plumo vem para nos tombar, para desconstruir essas edificações, essas fortalezas, esses muros que nós construímos. Em muitas situações nós edificamos um Deus para nós. Muitas das vezes edificamos um Deus para aquilo que queremos e desejamos. Muitas das vezes edificamos um Deus caído dentro de nós. Deus está derrubando essas fortalezas, Deus está derrubando esses altares. Presta atenção, Amós, livro de Amós está trazendo essas denúncias, porque também virá o dia onde ele vai encontrar o marcado pelo sangue, o escolhido perfeito, o profeta maior, que foi aceito por sacrifício para levar o fardo dos nossos pecados, o fardo das nossas transgressões. Nós não fomos chamados para carregar outra coisa a não ser o Senhor. Amós carregava o Senhor, o peso da glória de Deus, a unção, a autoridade vinda encharcada através desses alinhamentos. Precisava assim ter uma estrutura muito forte e alinhada em Deus para trazer tantas denúncias em um meio tão contaminado e caído. Presta atenção nesses alinhamentos. Deus quer encontrar um Amós aí. E diante dessas verdades, Amós também anuncia esta restauração. Eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. No princípio, na origem, Adão era perfeito, Edom vem de Adom, a sua origem no hebraico, marcado, pele vermelha, gerado do pó dessa terra. Você precisamos discernir, fomos gerados pelo pó dessa terra, mas pelas digitais de Deus. Não estamos aqui para sermos alimentados e falando de esferas espirituais do que a terra pode nos dar. É muito pelo contrário, somos separados no segundo Adão, amém, o perfeito, a casa caída, levantada de Davi. Yeshua HaMashiach é levantado
como esse marcado pelo sangue, o manto vermelho, trazendo a justiça de Deus e também a restauração. Este é sobre essa classe de pessoas que nasceu através da cruz, que nasceu através de Cristo Jesus. Pode ser diferente de Edom, pode ser diferente de Esaú, que vendeu a sua primogenitura, que vendeu por causa do fruto, o fruto do seu ventre, o desejo da sua carne. Ei, não podemos esquecer disso. Nos fez do pó, mas quem nos fez do pó foi a mão de Deus. As digitais de Deus está em nós. E mais do que isso, nos restaurando como tenda, como casa, soprando sobre nós hoje, aqui e agora. Oh, Roach Elohim, o sopro de vida, o sopro de vida, o sopro de vida. Se levantaram contra você, se você é uma vítima, se você é uma dessas pessoas que foi afligida e oprimida hoje Cristo, esse que foi levantado para carregar as promessas, carregar as verdades de Deus a nosso respeito, não se vendeu, não, ninguém tomou a sua vida, ele se entregou naquela cruz. Então hoje você pode se levantar aí e se realinhar essas verdades, pedindo perdão, se humilhando, pedindo para o Senhor vir com sangue e fogo sobre a tua boca, sobre os teus olhos e os seus ouvidos, porque é sobre isso. Somos e liberamos. É essa a verdade. Tudo aquilo que está cheio no nosso coração, a nossa boca declara do que está cheio no nosso coração. E sabe o que é interessante sobre essas verdades? Presta atenção. Se eu sou responsável naquilo que eu devo comer espiritualmente, eu também devo ser responsável em relação a tudo aquilo que sai da minha boca, entendendo que tudo que sai da minha boca vai trazer vida ou morte. Amós decidiu liberar o que vinha da boca de Deus, independentemente do juízo e da causa que o juízo ia provocar. Provocou ruínas sobre os muros edificados na vaidade desse povo, na idolatria e na prostituição desse povo. E hoje, filhos de Deus, nascidos a partir da cruz, estamos aprendendo com esse povo. Para quê? Para devolvermos para o Senhor a adoração através dos nossos frutos em nossos relacionamentos. Não fomos chamados para aprisionar ninguém em nós, nem na nossa religião e nem na nossa cultura caída. Não fomos escolhidos para isso. Deus nos levantou para ser uma voz profética, para denunciar aquilo que está trazendo separação, aquilo que está trazendo dano ao povo de Deus, aquilo que está fazendo fortalezas nos levar para longe, nos tornar separados. Presta atenção nessas verdades. Somos escolhidos como Amós para gerar para Deus, gerar para os céus, gerar para o Senhor. Jesus na cruz foi Amós. Ele tomou todo o nosso fardo, todas as nossas transgressões, todas as nossas maldições. Você entende isso? Ele tomou, mas é minha e sua responsabilidade como Amós buscarmos a linha e o prumo, termos a linha e o prumo de dia e de noite sobre nós, para que assim não venhamos dar frutos podres, não só para Deus, mas para os nossos. Amém? Que Deus venha te levar hoje a chorar, que Deus venha te levar para um lugar secreto hoje, para refletir sobre essas verdades que estamos alinhando aqui, liberando aqui. Livro de Amós. Se alimente, coma desse livro, para que assim a sentença seja diferente para a sua vida, para a sua casa e para a sua descendência. Ele é amor, e porque é amor existe justiça. Existe justiça diante de toda transgressão em nossos relacionamentos, pecados e delitos. Devemos ter essa autoconsciência. A cruz não nos permite mais estar nesse lugar de servo, de escravo. A cruz não nos permite mais estar nesse lugar onde vamos nos dar a barganha com outros deuses, vamos nos dar a aliança em outros altares quebrados. A cruz também traz esses alinhamentos e verdades. O amor faz isso. Tem muito mais não no amor de Deus do que sim, porque o amor nos traz dentro dessa aliança o seu zelo,
Você, como pai, e um bom pai, sabe dar bom alimento para o seu filho. Mas hoje eu quero te dizer algo. Se atente a ser um alimento vivo, espiritual, no meio dos seus. Não se preocupe em só colocar a mesa, mas se preocupe em ser o alimento vivo, o pão vivo aí no meio dos seus. Você está me entendendo? Para que assim o amor traga restauração, para que assim essas ruínas sejam reconstruídas. Você entende isso? Deus está restaurando e reparando também as brechas. Vou restaurá-lo, diz o Senhor, para que volte a ser como é na origem. Quem somos na origem? Por isso que precisamos ler Bíblia. Quem somos na origem? Quem você é para Deus? Esse pacto da cruz, esse sacrifício da cruz, Paulo vai dizer, se deu primeiramente no coração de Deus, na mente de Deus. Então, quando Cristo é levado para a cruz, se manifestou uma profecia. Profecia é isso, é trazer a manifestação das Escrituras, porque as Escrituras revelam os pensamentos de Deus através de seus princípios. A respeito de quem? A respeito do seu povo. Por isso o mal se levanta através da carne, através dos nossos desejos caídos, no nosso velho homem, natureza gananciosa, egoísta, egocêntrica, dominadora, controladora. Esse velho homem precisa morrer, ser subjugado pelo sacrifício da cruz. Não seja como Edom, não seja como Esaú. Seja marcado agora pelo sangue do Cordeiro. De repente seu filho quer ver esse sangue fluindo através da sua vida, através do seu relacionamento. Às vezes seu marido, a sua esposa quer te ver aí como Amós, marcado pelo sangue. Todos os profetas passaram por luta. Se você está passando, olhe para o alto. Todos os profetas. O que é ser um profeta? É ser uma boca alinhada a tudo aquilo que sai da boca de Deus. Isso é ser um profeta. Ter o dom da ciência e da profecia em profetizar é outro tema. Mas ser um profeta, Deus convida toda a casa, todo aquele que respira, todo aquele que discerne quem é para ele. Ser profeta, ser boca de Deus no meio dos seus. É tempo de não nos acovardarmos mais. Presta atenção, se a imundícia do outro que você tanto critica não está revelando um pecado dentro de você, te sabotando, te acorrentando. Muitas das vezes, quando o pecado do outro nos constrange, é para nos levar a ter autoconsciência, olhar para dentro. Por isso, joio e trigo no mesmo ambiente. O lugar de juiz é de Cristo, não é meu, não é seu. O lugar de apontar o dedo não é meu, não é seu. Porque nem ele decidiu ser assim. Ele sabe lidar com todo ser caído aqui, ó. Mediante toda essa situação aqui, diante de toda essa decadência, ele está falando para Amós: vai ter restauração, vai ter restauração. Vai ter, vai continuar tendo, acredite. Continue acreditando nos seus. Muitas das vezes nós não acreditamos nos nossos, porque deixamos de acreditar em nós mesmos. Às vezes esses princípios estão deixando de ser colunas aqui. Às vezes essas verdades estão deixando de ser colunas aqui na nossa alma e no nosso espírito. Por isso que começamos a ver como homem da carne, não como homem do espírito. Por isso que muitas das vezes não temos ato de justiça. Por quê? Porque estamos mais como o homem da carne, o homem da pele vermelha, o homem do pó, se relacionando um com o outro. Mas Deus nos chamou para ser como o homem, o servo do sangue, o servo da cruz, marcado pelo sangue para trazer vida. Quando opera-se essa morte em nós, esses ambientes são gerados para operar a morte em nós, para que haja vida aí no seu casamento, para que haja vida aí nos seus filhos e netos. É sobre isso. Que Deus te abençoe nessa manhã. E eu quero declarar aqui de novo: te leve para o secreto, te leve a voltar a temer, te leve a voltar a olhar para dentro, olhar para si. Derruba essa tora de rocha aí no seu olho, que tem te impedido de discernir as verdades dos céus.
O maior pecado, Paulo vai dizer, é aquele que se apoia nos seus próprios pensamentos, na sua própria sabedoria. Está falando aqui do cego, que acha que vê, mas não vê nada. Vê como um homem carnal, não vê como um homem espiritual, não tem discernimento, não tem sabedoria do céu. Mas hoje eu quero decretar aqui, você hoje é alcançado por esse profeta da cruz, o profeta marcado pelo sangue, o profeta que foi fiel à aliança, diferente de Edom, diferente de Esaú, diferente de Judá, aqui em decadência, contra si e contra os seus. Eu quero pedir ao Espírito Santo que te leve a ter essa autoconsciência aí, agora. Te separe, se você estiver trabalhando ou se você for ouvir esse conteúdo depois. Que o Espírito venha operar arrependimento, autoavaliação. Que o Espírito Santo de Deus venha te recolher. Que você venha entrar nesse estado de veste de trapo, porque veste de trapo também fala de dependência, quebrantamento, temor. Que Deus te leve para esse lugar secreto, em nome de Jesus. Os verdadeiros profetas, principalmente dos dias atuais, geram predestinados, geram o corpo de Cristo, para voltar para essa origem aqui, ó, as veredas antigas. Nós somos escolhidos para te devolver para esse lugar, para que voltem a ser como eram na antiguidade, fiéis a um único Deus. Nós fazemos parte dessa aliança dos céus com Abraão. Nós fazemos parte dessa genealogia. E a partir de Cristo, fomos empoderados do seu Espírito hoje dentro, para empoderarmos a terra dos céus. Deus te abençoe. E que essa autoconsciência te leve hoje para o luto. Isso mesmo. O luto, quando nós olhamos para dentro, o estado é de luto. O estado é de luto. Mas sabe o que é lindo? Para que as nossas ruínas recebam restauração e para que as brechas sejam cessadas. Deus abençoe você. Compartilhe aí essa live, esses momentos que estamos passando com outras pessoas. Muitas pessoas têm dificuldade de discernir o Antigo Testamento com o Novo, de ver Jesus que está no começo, está no meio, está no fim, nos esperando. Nós somos da casa de Davi. Essa casa de Davi que foi restaurada pelo altar da cruz. Essa casa foi restaurada pelo altar da cruz. É essa promessa que Amós traz aqui. Amós traz os dias de Cristo para esse povo aqui, e traz para mim e para você. Que os nossos filhos venham ter essas promessas sobre eles. Que o altar da cruz, meus pais, venham declarar aos nossos filhos, tragam a marca do sangue sobre essa pele, sobre essa carcaça caída. Amém? Sobre essa carcaça caída, esse altar quebrado que a cruz restaurou e vai continuar restaurando até o dia do Senhor. Deus te abençoe e que possa passar por esse ambiente de realinhamento, de vestes de luto, você venha receber as vestes de louvor, sandálias, anel de autoridade, para ser como um Amós, uma voz, não um grito, no meio dos seus, uma voz que traz ali um plumo, para que ninguém fique fora do favor de Deus. Deus te abençoe, amém? E eu quero aqui profetizar que através dessas verdades, sim, isso já está acontecendo. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A plenitude de Deus em nós, espírito, alma e corpo. A vida de Cristo trazendo restauração, reedificando as ruínas, que muitas das vezes o próprio Deus aqui usa o inimigo para destruir. Amém? Este é o nosso Deus, o Deus que nos livra do inimigo e usa o inimigo para que eu e você venhamos contemplar as nossas misérias, para que assim venhamos entrar nesse estado de edifício pleno, de edifício santo, alto, glorioso, como luzeiro para outros,
poder se alimentar desse pão vivo que carregamos, como carregava Amós. Deus te abençoe.